perigo de não ter temor às coisas de Deus, né? Olha o que o apóstolo falou para ele. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nenhum, direito algum nesse ministério. Deus não repreendeu, né, irmão? Que ele viu o coração dele. Você não tem direito, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Deus sonda o coração. Deus, ele sabe, ele conhece eu e você e teu coração. Quando a gente anda reto perante Deus, ele está vendo, sabe? Ele sonda os corações das pessoas. E ele mandou assim: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe por tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ele não tinha se libertado do pecado ainda, irmão. Sabe? Olha o perigo da gente, né? Viver em Cristo e viver no pecado achando que Deus não está vendo nossos erros. Nem mudança, né? Porque quando a gente aceita Cristo, a gente ouve a palavra, né? É igual você ouvir a palavra e não praticava, sabe? Entra por um ouvido e sai por outro. Não, né? Isso Deus, ele está vendo, mano. E muitas vezes a gente não consegue as bênçãos da gente por isso mesmo. A gente não quer mudança. Né? Muitas vezes a gente não quer mudar. A gente só quer que Deus faça as nossas vontades, né? Que Deus supra as minhas necessidades e eu vou continuar no mesmo erro ali. Que ali tá bom. Mas não tá, irmão. Lá tem um buraco, Deus está te alertando. Deus está sondando seu coração. Deus está te alertando, falando com você. E as pessoas não entendem o processo de Deus na vida das pessoas. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Ali ele está pregando para os samaritanos, né? Os judeus lá não aceitavam, eles estão perseguindo ainda a palavra de Deus, né? Ó, aí Deus fala com a pessoa usada por Deus é outra coisa, né? Ó, um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de voltar para casa, sentado em sua carruagem. Lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ai, como é que Deus é maravilhoso, né? Deus tinha uma palavra para aquela pessoa e Deus vai encaminhar as pessoas para falar com você. Sabe, aonde você estiver, que Deus, ele tem plano. Quando Deus tem plano para uma pessoa, ele vai falar com você. Sabe, ele era um etíope e Deus mandou Felipe lá pregar para ele. Imagina. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entendeu o que está lendo? Aí, ó. Muitas das vezes, irmãos, Deus, ele estava lendo a palavra de Deus e Deus queria falar alguma coisa para ele, né? E ele não estava tendo conhecimento, sabe? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Viu? Muitas vezes é isso, irmão. Deus manda alguém para tirar suas dúvidas, sabe? Tem muitas pregações aí que a gente aprende, ó. De repente você lê um versículo, um livro aqui, e você não consegue entender aquele versículo lá, aquela mensagem. Deus, ele vai te encaminhar. Às vezes coloca você numa live aí, numa pregação, para você entender o processo de Deus na sua vida. Às vezes aquele versículo, o Senhor não conseguiu entender. Deus vai te encaminhar alguém, ou vai te ajudar você a entender.
a palavra dele. E o que ele tem para você naquele versículo, naquela palavra, naquela mensagem. É o que você precisa e necessita. Esse etíope que ele estava lendo, ele estava procurando entender a passagem lá do profeta Isaías. Só que ele não conseguia entender, mas não tem, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explica? Poxa. Né? Muitas vezes é assim, irmão, para a gente estudar a palavra de Deus e tentar viver, para aprender o que é aquilo, e praticar, né, irmão, também. Para praticar. É só ler, e entra por aqui, sai por aqui, tá bom, já li. E não pratica nada. Ué, mesma coisa de você estudar uma coisa lá e se esforçar todo ano e nunca praticar. É, né? O que vai acontecer? Não vai aprender nunca. É, né? A palavra de Deus também é assim, você lê, aprende e pratica. Aí sim. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois da sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Aí, irmãos, a resposta chegou para aquele eunuco. Ele estava com dúvida. Será que Deus, Isaías, está falando de si próprio ou tinha outro que ele estava para mandar, né? Na verdade, estava falando de Cristo naquele momento, né? Estava falando que Cristo ia ser crucificado e foi, né? Como um matador, ele foi levado lá, como ovelha, não falou, não blasfemou. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele creu, irmão, tá vendo? Quando a pessoa está sedenta da palavra de Deus, sabe? Ele não ficou criticando, não, mano. Tudo é crítica, sabe? Ele que não, ele estava sedento de saber quem que era Cristo. Ele queria uma mudança de vida realmente. Ele queria ter um encontro com Cristo. Ele acreditava, sabe? No momento que ele acreditou, a palavra de Deus revelou para ele. Ele já quis se batizar, irmão. Sabe? Ele ouviu, falou, não, esse é o... Eu quero conhecer, eu quero viver, ter experiências com esse Cristo. Essa palavra, sabe? Essa palavra que transforma, que cura. Era. E ali ele chegou perto de uma água, né? Era um rio, né? Era uma água. Ele disse, a água que quem me impede de ser batizado? Disse Felipe, você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Felipe e o eunuco desceram a água, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ele ia pregando a palavra de Deus. Aonde ele ia, a palavra de Deus estava pregando. Tem que ser eu e você ser assim, mano. Os lugares que a gente estiver, que a palavra de Deus esteja em nossos corações, esteja conosco, nos acompanhando, sabe? Que Deus é maravilhoso. A conversão aqui, só tem conversão hoje. A conversão de Saulo aqui, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os seus discípulos, os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu de carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em seguida, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí, ele era um grande perseguidor mesmo, Paulo. Imagina quantas pessoas não foram presas lá, levadas cativas, né?
por ele, né? O Estevão mesmo, ele estava lá quando apedrejaram, ele não fez nada. Ele acho que até apoiou ele, né? O apedrejamento de Saulo, de Estevão. Aí Cristo tinha um plano, dá pra você ver como ninguém tá perdido nessa terra. Quando Deus tem um plano, né? Agindo de perseguidor, passou a ser perseguido. Imagina que situação, né? Aí ele se pôs, né? Aí ele entrou mesmo no lugar da pessoa, né? Quando a gente começa a... Por isso que é o perigo da gente, a língua da gente velha, né? A gente condenar as pessoas. Aí Deus fala, então eu vou te colocar no mesmo lugar aí, ó. Você fala tanto daquela pessoa, agora você vai se pôr no lugar dela. Pra ver o que é bom pra tosse. Né? Aí você vai ver. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você pode fazer, você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, ficou cego. Teve que deixar ele na escuridão, deixar ele cego, para ele poder entender o propósito de Deus na vida dele, sabe? Então, podem, irmãos. Às vezes Deus ele faz isso conosco também, às vezes a gente anda cego, irmão. Sabe? A gente fica cego porque a gente não consegue ouvir o que Deus tem para falar para nós. A gente não vê na realidade, né? A gente tá tampado, cego e surdo para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. A gente quer ver aquilo que a gente quer ver, sabe? Se a gente quiser ver a perseguição, a gente vai, não, isso aí tá errado. A gente não quer ver que a palavra de Deus tá falando pra gente ter mudança, mudança de vida, mudança de caráter, sabe? De atitudes. Mudar mesmo, né? Enquanto as pessoas não tiverem um encontro verdadeiro com Deus e não querer mudança, não vai acontecer. Deus não vai trabalhar na vida das pessoas, irmão. Aí as pessoas vão ficar nessa vida aí. Toda vez vai estar pedindo a mesma coisa. Toda vez vai passar anos e anos, as pessoas estão sofrendo. Vai passar a mesma coisa, nunca vai encontrar alegria, porque elas não se entregam a Cristo realmente, não tem aquela vivência mesmo de sentir o Espírito Santo e a paz que Deus coloca sobre nós, sobre os nossos corações, sabe? Que só a paz de Cristo que pode nos curar, né? Tirar os vazios que a gente sente, né? Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Eis aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso. Aqui, ó. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão. Ananias, eis aqui o Senhor, respondeu ele. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Pra você ver que Deus vai usando os seus, né, irmão? Deus é tremendo, né? Porque ele mandava as pessoas e porque ele mesmo chegava e fazia. Tem coisas que é pra gente fazer, irmão. Tem coisas que é chamado pra gente fazer. Não, Deus quer que você faça. É você que está sendo escolhido para levar a cura para aquela pessoa que está cega, para aquele perseguidor que vai se transformar em perseguido, né? Que vai ter transformação de vida porque ele vai entender o propósito de Deus na vida dele, né? E Saulo, pois foi chamado Paulo, né? Foi o que mais escreveu a palavra de Deus, né, irmão? Deixou vários evangelhos aí para nós, né? Escrito por ele, e perseguidor se tornou o maior dos discípulos de Cristo, né? E ele chegou só a ouvir a palavra de Deus, né? Ele só acho que não chegou a ver Cristo, se não me engano, ele viu os discípulos.
Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é um meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Ó, quando Deus escolhe, irmão, você não foge, não. Não tem dessa, sabe? Deus, ele vai fazer você ver que é você que vai ter que fazer, sabe? Deus ainda ia fazer isso, ó, ele ia ser um vaso instrumento, um vaso, porque todo mundo tinha medo dele, irmão. Ele era ruim, mal, né? Ele perseguia as pessoas, prendiam. Quem falava de Cristo lá era castigado, era preso, né? Aí o cara perguntou, mas como é que vai, o senhor quer usar uma pessoa assim? O cara só faz o mal, né? Só que ali, Deus, Cristo falou para ele: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ah, aqui está. Deus falou que ele ia sofrer, né? Pelo meu nome, porque tanto que ele praticou lá, tanto que ele perseguiu as pessoas. Deus é justiça, né? Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Olha que bênção. Deus, quando vem um chamado na vida das pessoas, é outra coisa, né, mano? Que ele tem um trabalhar, e o trabalhar de Deus não é igual nós pensamos, né? Você que está aí, ó, pensando que Deus não pode te usar, irmão, Deus te usa. Deus usa Saulo, perseguidor, né? Ele vai usar as pessoas conforme ele quer, ele vê o coração das pessoas, ele quer transformação de vida. Saulo é um exemplo de transformação grande, né? Só que para dessa transformação, quando é muito cabeça dura, ele teve que ficar cego 3 dias pensando em tudo que havia feito. Só que Cristo falou: ele vai sofrer pelo meu nome, de perseguidor, né? Ele perseguia muito o povo de Deus, né? E Cristo era Deus que o povo estava levando a salvação e ele estava impedindo. Deus ia mostrar para ele e ainda ia usá-lo. Só que ele sofreu bastante mesmo na Bíblia, né? E que a gente possa, irmãos, ter Deus no coração sempre. Que Deus venha abençoando você que conectou, você que entrou aí. Amém? Que Deus venha abençoando grandissimamente. E até uma próxima, se assim Deus nos permitir. Obrigado por todos. Até mais.